capela antiga cheirava a cera derretida e flores esmagadas. O som grave do órgão percorria as paredes de pedra, misturado aos sussurros curiosos dos convidados. Do lado de fora, o coche ainda balançava levemente, como se guardasse o último suspiro de liberdade de alguém. Elias Brandão caminhava pelo corredor central com passos firmes, o paletó impecável, o queixo erguido. Por fora, era o retrato do herdeiro seguro de si. Por dentro, porém, um incômodo latejava como farpa na carne. Diziam que ele era um homem de sorte por selar um acordo vantajoso, mas os mesmos lábios que o chamavam de afortunado também cochichavam que a noiva era feia, problemática, estranha, melhor escondida. Ele se posicionou e aguardou. Não demorou para ela chegar e caminhar ao seu encontro. No altar ficou à esquerda do padre. Era uma figura esguia, coberta por um véu espesso, tecido pesado que caía até a cintura. Apenas as mãos delicadas entrelaçadas com força no buquê de flores brancas denunciavam a tremedeira. Elias se colocou ao seu lado tentando não olhar demais. Aquilo era um negócio, repetia a si mesmo, um sacrifício necessário pelo nome Brandão, mesmo que estivesse em parte curiosa, em parte apreensivo. Foi então que uma rajada de vento invadiu a capela pela porta entreaberta. O pano do véu se agitou, ergueu-se levemente e, por um breve instante, parte do rosto dela surgiu. Olhos grandes, pele clara como porcelana, um contorno de lábios suaves e tristes. O mundo pareceu parar de girar por um instante. Nada naquele vislumbre combinava com o retrato cruel que ele ouvira. Por um segundo, o orgulho de Elias trincou como vidro. E ainda sem entender por quê, ele teve a sensação incômoda de que nada, dali em diante, seria como ele havia imaginado. E antes da gente continuar, já se inscreva no canal, ative o sininho e comenta aqui de qual cidade você está ouvindo essa história. Seu apoio faz essas histórias chegarem a mais pessoas todos os dias. Elias Brandão crescera escutando que homens não vacilavam. Desde menino, o pai lhe ensinara que sentimento era fraqueza, que ternura era defeito de caráter, e que a única coisa que realmente importava era manter incólume o sobrenome que sustentava fazendas, cafezais e respeito nos salões da pequena cidade. A fazenda dos Brandão se estendia além do olhar, fileiras de café formando ondas verdes, cortadas por estradas de terra avermelhada. O casarão principal, de janelas altas e portas espessas, erguia-se no alto de uma colina, impondo-se como um pequeno império. O cheiro de grãos recém-torrados se misturava ao aroma de madeira antiga encerada e ao som constante de passos, vozes, portas se abrindo e fechando. Quando criança, Elias corria por aquele mesmo alpendre atrás de bolas de couro improvisadas. Voltava sempre sujo, rindo alto, até ser interrompido pelo olhar cortante do pai. Augusto Brandão. Postura, menino. Um Brandão não se arrasta pela terra como qualquer peão. A voz do pai tinha o peso de um chicote, mesmo sem gritar. A mãe, Helena, tentava suavizar com um afago, um bolo fresco, um carinho rápido nos cabelos dele, mas morreu cedo demais, deixando um vazio que ninguém na casa ousava nomear. Sem o equilíbrio suave de Helena, a casa mergulhou numa disciplina rígida. Elias foi enviado para estudar em colégios distantes, aprender números, leis, etiqueta. Voltou anos depois com os ombros mais largos, o olhar mais sério e o coração cuidadosamente trancado. Tinha aprendido a falar bonito, a dançar sem pisar nos pés das damas, a saudar os homens certos com os gestos certos, mas não aprendera a escutar a si mesmo. Augusto, já envelhecendo, começou a falar constantemente em sucessão, em herança, em arranjos vantajosos. A fazenda prosperava, mas as relações com outros coronéis e famílias tradicionais exigiam alianças. Um casamento bem feito segura mais terra do que cerca, dizia. Quando o nome dos Vasconcelos surgiu sobre a mesa do escritório, entre papéis e contratos, Elias não sentiu nada além de indiferença. Sabia que a família estava endividada, que uma união poderia beneficiar ambos os lados. O pai falava de gado, café, empréstimos, títulos. Aurora Vasconcelos era para Elias apenas uma peça nessa equação. Uma mulher que ele não escolhera, que não conhecia e que, segundo boatos maldosos, não tinha nenhum charme a oferecer. Ele riu por dentro quando ouviu, em uma roda de homens no salão da cidade, alguém comentar que a noiva não era de boa aparência
e que talvez por isso sempre estivesse tão escondida. O orgulho dele, alimentado pela vaidade discreta das mulheres que o olhavam nos bailes, aceitou aquela informação como verdade confortável. Se o casamento era um dever árduo, melhor que fosse com alguém que não lhe despertasse nenhum desejo. Assim, pensava, ficaria mais fácil manter tudo sob controle. No entanto, à medida que o dia do casamento se aproximava, um incômodo silencioso foi crescendo. À noite, deitado no quarto amplo com cama de madeira maciça, Elias encarava o teto, ouvindo o vento bater nas janelas. O vazio que ele nunca admitira sentir parecia mais presente. A vida era feita de contas, terras, reuniões. Havia salões, sim, música, risos femininos, mas tudo passava por ele como uma peça de teatro já ensaiada demais. Quando a notícia se espalhou pela cidade, o casamento Brandão em Vasconcelos virou assunto em todo canto, em mesas de jogo, em cozinhas cheias de fumaça, nas filas da igreja. Falava-se em negócios em terras unidas, mas também se cochichava sobre a noiva velada, sobre um rosto que ninguém via, sobre um suposto defeito ou segredo que a família esconderia sob tecido. Eles não se viram nenhuma vez desde o acordo selado. Não se conheciam nem de vista. A jovem não estava presente nos bailes. Elias fingia não se importar. O que deveria importar era a honra do nome. Vestia o terno, ajustava o nó da gravata diante do espelho polido e dizia a si mesmo que não era o tipo de homem que se guiava por beleza ou encantos. Amor é bobagem de romance barato, pensava, lembrando-se dos poucos livros que a mãe lia escondida, e suspirava. Mas na manhã do casamento, quando o coche o levou da fazenda até a capela, o cheiro de terra molhada após uma chuva leve entrou pela janela aberta. O mundo lá fora parecia mais vivo do que nunca. Pássaros cantando, crianças correndo descalças pelas ruas de pedra, mulheres com vestidos coloridos entrando na igreja. Elias sentiu o peito apertar de um jeito estranho, como se estivesse prestes a atravessar uma porta que se fecharia para sempre atrás dele. Ao descer do coche, viu a capela enfeitada com fitas, flores e velas. Sentiu o peso de todos os olhares sobre seus ombros. Um Brandão não vacila, repetiu mentalmente, respirando fundo. Ajustou o paletó e entrou. O mundo ainda era o mesmo de sempre. O que ele não sabia é que bastaria um movimento de véu para que todas as certezas que carregava desde a infância começassem a ruir, uma a uma, como as paredes de um casarão antigo, finalmente rachado pelo tempo. Aurora Vasconcelos aprendera cedo a ocupar pouco espaço. Era a filha do meio de uma família, que durante anos fingiu não ver a própria ruína. O sobrado antigo onde moravam guardava, entre paredes descascadas, o eco de tempos de fartura, cristaleiras vazias, quadros empoeirados, um piano que perdera o brilho e o som, com teclas amareladas pelo abandono. O pai, Álvaro Vasconcelos, passava o dia inteiro entre papéis amassados e garrafas discretamente escondidas. Alimentava a ilusão de que, com um golpe de sorte, pagaria as dívidas, recuperaria as terras, voltaria a ser chamado de doutor, com respeito e não com ironia. A mãe, Denho Estela, caminhava pela casa como um fantasma delicado, cuidava do pouco que restava, remendava roupas, arranjava flores simples em vasos trincados e olhava os filhos com uma mistura de amor e culpa silenciosa. Aurora crescera no meio daquele cenário de decadência, com um rosto bonito que ela mesma não reconhecia. Tinha cabelos castanhos escuros, lisos e longos, que a mãe trançava com cuidado. Os olhos grandes e claros pareciam sempre guardar algo não dito. A pele, muito clara, denunciava facilmente qualquer emoção, rubor, vergonha, medo. Quando criança, costumava rir alto com o irmão mais novo no jardim, correndo atrás de borboletas. Com o tempo, a risada foi rareando. Tudo começou com um baile. Naquele dia, alguns anos antes do casamento, os Vasconcelos ainda tentavam fingir que pertenciam ao círculo social da cidade. Convidados por obrigação, vestiram as melhores roupas que tinham. O vestido azul de Aurora fora ajustado e reajustado inúmeras vezes, depois de vestir a mãe e, antes dela, uma tia. Ainda assim, quando ela se olhou no espelho, sentiu um breve lampejo de algo parecido com esperança. Talvez só naquela noite pudesse sentir que a vida era maior do que contas e cochichos. No salão iluminado por lampiões e candelabros,
A música enchia o ar, misturada ao cheiro de perfume, vinho e doçaria fina. Foi lá que ela o viu, um jovem elegante, de sorriso fácil, olhos escuros e falas doces demais. Dançaram 2, 3, 4 músicas. Ele elogiou seus cabelos, seus olhos, sua delicadeza. Aurora, inexperiente, acreditou em cada palavra. Em poucos dias, cartas começaram a chegar. Promessas, juras, planos de um futuro melhor. Mas promessas vazias, em boca errada, viram veneno. Bastou que ele, irritado por um limite que ela não ultrapassou, espalhasse um comentário cruel. Disse em tom de piada que ela era bonita só de longe, que tinha algo estranho no rosto. Acrescentou maldoso que os Vasconcelos escondiam defeitos como escondiam dívidas. Em pouco tempo, as palavras ganharam corpo. Acrescentaram invenções. Alguns diziam que ela tinha uma marca, outros que havia algo indecente nela. Nenhum dos boatos era verdadeiro. Mas em uma cidade pequena, a verdade tem menos força do que o prazer de falar da vida alheia. Aurora sentiu o mundo encolher. O espelho, antes aliado tímido, tornou-se inimigo. Passou a se olhar às pressas, a evitar salões, a recusar convites. Quando precisava sair, sentia os olhos pesarem sobre ela, procurando defeitos que não existiam. O pai, envergonhado, começou a dizer que a filha não era feita para aparecer. A mãe, triste, costurou para ela um véu leve, dizendo que era apenas para a moça ter mais conforto. Mas o véu, que em muitas vezes chamava a atenção e a destacava, virou armadura. Com o tempo, os problemas financeiros da família se agravaram. As terras foram sendo vendidas uma a uma. O sobrado começou a ameaçar ruir. Álvaro passou a falar cada vez mais em soluções definitivas. Foi num fim de tarde abafado, com cheiro de chuva prometida e portas semi-abertas, que Aurora ouviu por acaso a conversa entre os pais. É a única saída, Estela, dizia o pai, a voz cansada, sem a altivez de outros tempos. Os Brandão têm dinheiro, terras, influência, querem um acordo. Elias é um bom partido e não se importa com detalhes. Detalhes. Aurora sentiu a palavra cortá-la. A má fama que ela e sua família ganharam se tornaram detalhes. Mas eles pediram isso? A mãe perguntou com um tremor. O véu. Houve um silêncio pesado. Não exatamente, respondeu Álvaro. Mas, considerando tudo o que andam falando, é melhor evitar exposição. A cerimônia será discreta, com o rosto coberto. Depois a vida que se ajeite. Estela chorou baixo. Aurora recuou, o coração disparado, as mãos geladas. Não era apenas um casamento arranjado, era uma transação. Ela era a moeda. Naquela noite, a mãe entrou em seu quarto levando o véu dobrado. O tecido branco, delicado, parecia tão inofensivo em suas mãos. Não quero... A voz de Aurora falhou. Mamãe, eu não sou defeituosa. Os olhos de Estela se encheram de lágrimas. Minha filha, você é linda. Linda de um jeito que assusta quem não conhece a verdadeira beleza. Mas o mundo é cruel. E seu pai está desesperado. Ele acha que assim protege você de olhares maldosos. E protege a si mesmo do julgamento. O medo dele é que as mentiras afastem o seu pretendente antes do casamento. Aurora tocou o tecido com dedos hesitantes. O véu, frio e liso, parecia pedir que ela se escondesse. No dia do casamento, ao vestir o vestido claro que a mãe ajustara com tanto cuidado, Aurora respirou fundo. O cheiro de alfazema vinha do sabonete guardado especialmente para aquele dia. As mãos tremiam quando Estela colocou o véu sobre sua cabeça, o mundo ficando levemente embaçado. Tudo parecia distante. O quarto, o espelho, o corredor. Dentro da carruagem que a levava à capela, o barulho das rodas na estrada de pedra batia como um coração aflito. Aurora segurava o buquê com tanta força que os dedos ficaram brancos. Não sabia quase nada sobre Elias Brandão, apenas que era sério, orgulhoso e que aceitara o acordo. Imaginava-o indiferente, talvez até enojado. Nunca o viu. Não imaginava como ele deveria ser nem fisicamente, nem como se comportava. No fundo, acreditava na mesma mentira que a cidade continuava repetindo, que ela era um problema que precisava ser escondido. O véu deixou de ser apenas tecido, tornou-se a fronteira entre o mundo e sua vergonha, e ela atravessou a porta da capela
com a sensação de que estava entregando não apenas a mão em casamento, mas a própria voz. A capela estava cheia de gente, mas o ar parecia rarefeito. Lanternas pendiam das paredes de pedra, lançando luz amarelada sobre rostos curiosos. A mistura de perfume barato, flores frescas e roupa engomada criava um cheiro que se agarrava à garganta. Quando Aurora entrou, o murmúrio cresceu como onda. Algumas mulheres se inclinaram para a frente, tentando enxergar melhor através do véu espesso. Um menino foi discretamente puxado pela orelha pela mãe, depois de perguntar em voz alta por que a noiva parecia um fantasma de renda. Um grupo de homens ao fundo ria baixo, mas conteve-se quando um olhar severo do padre os alcançou. Elias, já no altar, ouviu o abrir da porta. O coração, acostumado a seguir ritmos previsíveis, errou o compasso por alguns instantes. Ele se obrigou a manter o olhar firme, a expressão neutra. Não seria um garoto impressionável naquele dia. Era o herdeiro dos Brandão, o representante de um acordo. Não podia se deixar levar por frivolidades. Mas, quando Aurora começou a caminhar pelo corredor, algo nele se perturbou. Mesmo sob o véu, havia uma delicadeza na forma como ela segurava o buquê, nos passos medidos ligeiramente hesitantes. O vestido, de tecido simples, fora cuidadosamente bordado nas barras por mãos amorosas. A luz das velas desenhava um contorno claro em torno dela, como se o próprio ambiente a destacasse. Elias percebeu, contrariado, que estava curioso. À medida que ela se aproximava, os sussurros aumentavam. Palavras soltas chegaram aos ouvidos dele. Dívidas, mar, salvação, coitada, mar feia, mistério. O orgulho se ergueu dentro de Elias como uma muralha. Não queria ser alvo de pena. Não queria ser visto como o homem que aceitara uma noiva inferior. Endureceu a postura, fechou o rosto. Deveria ter se envolvido mais com os trâmites formais, conhecê-la, vê-la além do véu. Mas ele só concordou com a decisão do pai. Teria errado em aceitar cegamente. Quando Aurora finalmente parou ao seu lado, ele sentiu o cheiro leve de lavanda vindo dela. Um perfume simples, de casa, tão diferente das fragrâncias fortes que as mulheres dos salões costumavam usar. Por um momento, esse detalhe banal o desconcertou. O padre iniciou a cerimônia com voz grave e cadenciada. Palavras sobre união, sacrifício e amor ecoaram pela nave. Elias ouvia, mas ao mesmo tempo estava atento ao respirar leve da mulher ao seu lado, as mãos dela tremendo sobre o buquê. Medo, concluiu. Talvez medo de mim, ou da vida que a espera. O casamento seguiu com os votos, bênção, alianças. Por fora, a cerimônia não diferia das demais. Por dentro, porém, algo importante havia mudado. A certa altura, uma porta lateral foi aberta por um sacristão distraído. Lá fora, o vento brincava com as folhas das árvores. Um sopro mais forte invadiu a capela, atravessando o corredor, balançando vestidos e cabelos. Pegou o véu de Aurora em cheio. O tecido fino se ergueu, como se tivesse vida própria. Não o suficiente para cair por completo, mas bastante para revelar por alguns segundos parte do rosto dela. Elias viu primeiro o queixo delicado, depois a curva dos lábios. Havia neles não apenas beleza, mas algo ferido, como se sorrisos tivessem sido contidos por muito tempo. Em seguida, o véu subiu um pouco mais, deixando aparecer a ponta do nariz, a linha suave das maçãs do rosto e, por fim, um olho inteiro, grande, de um tom claro, onde cabia um mundo de medo e coragem misturados. O tempo parou. As palavras do padre se perderam no ar. Os sussurros cessaram. Elias sentiu o chão fugir por um instante. A imagem que tinha construído em sua mente de uma mulher grotesca, de um sacrifício que aceitara com altivez, desmoronou de forma humilhante. Aurora, sob aquele véu, era de uma beleza silenciosa e profunda, do tipo que não se exibia, mas se revelava aos poucos. Ele sentiu vergonha, vergonha dos pensamentos que tivera, das piadas que aceitara ouvir sem defender quem nem conhecia. Vergonha de ter reduzido uma vida inteira a um boato maldoso. Ela era linda. E mesmo que não fosse, ele deveria tê-la defendido. O véu voltou a cair, pesado, cobrindo outra vez o rosto dela por completo. Mas o dano, ou talvez a cura, já estava feito. Elias não conseguiria mais enxergá-la como antes. Quando chegou o momento em que o padre pediu que a noiva levantasse o véu, um silêncio profundo caiu sobre a capela. Era como se até as velas esperassem.
Pode descobrir o rosto da sua esposa, senhor Brandão, disse o padre com um leve sorriso, como quem abençoa não apenas um casamento, mas um novo começo. Tudo bem? Questionou ela, que acenou nervosamente. Se ela negasse, ele respeitaria. As mãos de Elias, acostumadas a segurar rédeas, documentos, taças de cristal, tremeram levemente quando tocaram o tecido. Ele ergueu o véu devagar, quase em reverência. Aurora manteve os olhos fechados por um segundo, como quem encara um abismo. Quando os abriu, encarou diretamente o homem com quem acabara de se casar. Não havia desafio em seu olhar, nem submissão. Havia antes uma dignidade silenciosa, uma espécie de aceitação triste, a de quem, mais uma vez, foi dada, não escolhida. Elias sentiu um nó na garganta. De perto, os traços dela eram ainda mais delicados. O desenho fino das sobrancelhas, a pele suave, a boca desenhada que parecia feita para sorrir, mas desaprendera como fazê-lo. Ele percebeu com um aperto no peito que aquela mulher jamais combinaria com as palavras cruéis que ouvira. Aurora, murmurou, quase sem perceber, como se provar o nome nos lábios fosse o primeiro gesto de respeito que podia oferecer. Ela respondeu com um aceno mínimo de cabeça, os olhos marejados, mas firmes. Ele se aproximou e deixou um beijo casto em sua testa. Houve aplausos, cumprimentos e despedidas. Elias, que entrara na capela certo de que fazia um grande favor ao aceitar aquela união, saiu dali com uma inquietação nova. Talvez pensou enquanto conduzia Aurora até o coche, sob o olhar faminto da cidade, ele não tivesse a menor ideia de quem realmente estava levando como esposa. E pela primeira vez, essa ignorância doía. A viagem de volta à fazenda foi feita quase em silêncio. O coche balançava suavemente pela estrada de terra e o som das rodas misturava-se ao canto distante dos pássaros. Dentro, o espaço parecia pequeno demais para tanta atenção. Aurora mantinha o olhar voltado para a janela, observando as paisagens que se sucediam. Pequenas casas, cercas de madeira, campos que pareciam se estender até tocar o céu. O véu havia sido retirado e dobrado cuidadosamente sobre o colo, como um lembrete mudo de tudo o que acabara de acontecer. De vez em quando, ela alisava o tecido com a ponta dos dedos, gesto nervoso que denunciava o turbilhão interno. Elias, sentado à frente dela, fingia interesse nas próprias luvas que ajustava pela terceira vez. Queria dizer algo, qualquer coisa que tornasse aquele percurso menos pesado, mas as palavras esbarravam em décadas de educação rígida. Foi criado para tomar decisões, não para falar de sentimentos. A estrada é um pouco longa, arriscou por fim, a voz mais branda do que esperava. Mas a paisagem melhora quando nos aproximamos da fazenda. Aurora apenas assentiu, sem conseguir sustentar o olhar dele por muito tempo. Quando o coche finalmente parou diante da casa grande, o casarão dos Brandão se revelou em toda a sua imponência. Paredes caiadas, janelas altas com guarnições de madeira escura, uma escadaria larga conduzindo à porta principal. Ao fundo, os cafezais se alongavam em linhas perfeitas. O ar cheirava a café tostando e a terra quente, aquecida pelo sol da tarde. Os empregados se alinharam discretamente no alpendre. Havia curiosidade nos olhos. Alguns já tinham ouvido falar da noiva misteriosa, da moça que viera salvar as dívidas dos Vasconcelos. Quando Aurora desceu do coche, sentiu todos os olhares pousarem sobre si como peso físico. Ela respirou fundo, endireitou os ombros e tentou sorrir. Não queria chegar àquela nova vida já derrotada. Seja bem-vinda à Fazenda Brandão, disse Elias, esforçando-se para soar cordial. Esta é sua casa agora. Sua casa agora. As palavras, em vez de consolo, soaram como sentença. Aurora olhou rapidamente para ele, tentando perceber se havia sinceridade naquele gesto. Mas o rosto dele, sério e contido, era difícil de decifrar. Lá dentro, a casa era ainda mais imponente. O piso de madeira rangia sob os pés, mas estava bem cuidado. Quadros antigos, retratos de antepassados com expressões severas, enfeitavam as paredes. O cheiro de café veio ainda mais forte da cozinha, misturado ao aroma de pão recém-assado. Havia vasos com flores simples nos cantos, tentativa delicada de suavizar a austeridade dos móveis pesados. Uma governanta de meia-idade, de coque impecável, aproximou-se com um sorriso formal.
Dona Aurora inclinou levemente a cabeça. Sou Olívia. Qualquer coisa de que precisar, é só me chamar. Aurora retribuiu o gesto com gratidão. Obrigada, Dona Olívia. Enquanto subiam as escadas em direção aos quartos, Aurora sentia cada degrau como uma fronteira cruzada. Não havia mais volta. Deixara para trás a casa dos pais, com todas as dores conhecidas, para entrar em um mundo novo onde as dores ainda eram segredo. O seu quarto era amplo, com uma cama de madeira escura, alta, coberta por lençóis brancos e um cobre-leito de renda. 2 janelas grandes deixavam entrar a luz da tarde, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. Havia um guarda-roupa robusto, uma pequena penteadeira com espelho e um baú aos pés da cama. Aurora pousou o véu sobre a penteadeira. Vê-lo ali tão exposto deu-lhe um estranho alívio. Agora que estava casada, não precisava usá-lo mais. Ao menos naquele espaço, não precisaria se esconder. Espero que o quarto lhe agrade, comentou Elias, mantendo certa distância, as mãos cruzadas nas costas. Se quiser mudar algo, pode falar com Olívia. Ela organiza tudo. Aurora olhou ao redor, absorvendo os detalhes. É bonito, respondeu com sinceridade tímida. Nunca tive um quarto assim. Ele percebeu o brilho breve nos olhos dela e, por um instante, sentiu vontade de perguntar como era o quarto antigo, o sobrado, a vida que ela deixara. Mas achou íntimo demais para um primeiro dia. O orgulho, sempre ele, o empurrou de volta para uma postura segura. Vou deixá-la descansar. O jantar é servido às 7. Fez uma breve reverência com a cabeça e virou-se para sair. Foi nesse momento que o primeiro mal-entendido começou a ganhar forma. Aurora, ao vê-lo se afastar tão rapidamente, sentiu o coração afundar. Ela não esperava um marido apaixonado, cheio de carinho, mas talvez uma conversa um pouco mais longa, uma tentativa de aproximação. Em vez disso, viu um homem educado, distante, quase apressado em ficar longe dela. Tem vergonha de mim, pensou com um aperto no peito. Aceitou este casamento, mas não quer ser visto comigo. Mais tarde, ao descer para o jantar, Aurora sentiu de novo o peso de estar em terreno desconhecido. A mesa comprida estava posta com louça fina. Apenas ela, Elias e Augusto Brandão ocupavam os lugares principais. O pai de Elias, já com os cabelos brancos e os olhos fundos, observou a nora com um interesse que variava entre avaliação e cálculo. Durante a refeição, falou principalmente de negócios, colheitas, preços, acordos. Elias respondia com segurança, discutindo estratégias, relatando decisões. Aurora, ali no canto da conversa, tentava ser invisível, mas cada silêncio seu parecia gritar. Em certo momento, Augusto comentou com falsa casualidade. Ao menos o acordo com os Vasconcelos nos rendeu algo agradável à vista. Deu uma risada seca. Os boatos exageraram, como sempre. Aurora engoliu em seco, o garfo vacilando na mão. Elias sentiu o sangue subir às faces. A frase do pai trazia embutida 2 humilhações, a lembrança dos boatos e a percepção de que ela fora avaliada como se fosse um objeto. Não fale assim, pai, disse, num tom mais duro do que pretendia. Aurora é muito mais do que aparência. Os olhos dela se levantaram surpresos. Augusto arqueou uma sobrancelha. Ora, que bonito ouvir isso. Já está defendendo a esposa. Deve ser o espírito da igreja ainda pairando. Voltou a comer, fingindo desinteresse. Mas para Aurora as palavras soaram de outro jeito, que ela ouvira apenas a primeira parte. Ao menos algo agradável à vista. E em seguida, a resposta de Elias, tensa, que poderia ser interpretada como defesa, mas também como desconforto. Na cabeça já cheia de inseguranças, a conclusão foi cruel. Eles discutem sobre mim como quem comenta uma compra feita às pressas. Nos dias que se seguiram, a distância cresceu, alimentada por pequenos gestos e frases partidas. Elias, confuso com o próprio incômodo, passava mais tempo nos campos e no escritório, tentando se convencer de que era melhor manter certa reserva até entender o que realmente sentia por aquela mulher. Era cordial com Aurora, mas raramente se demorava na mesma sala. Quando a encontrava no corredor, cumprimentava com um leve aceno, sem saber como iniciar assuntos que não fossem práticos. Para ela, cada ausência soava como rejeição, cada saída, cedo demais, como fuga. Ao caminhar pelos corredores da casa, ouvia às vezes sussurros dos empregados. A moça é bonita mesmo, dizia uma voz feminina, admirada,
Bonita demais para ficar escondida atrás daquele véu, respondia a outra. Ao ouvir isso, Aurora, em vez de se alegrar, sentia a ferida abrir. Bonita demais. Para quê? Para o marido não se envergonhar de ter acreditado em boatos? Para o sogro comentar que, ao menos, ela era agradável à vista? Decidiu que precisava, ao menos, ser útil. Começou a visitar a cozinha, oferecendo ajuda a Olívia no preparo do pão, dos bolos, dos doces. Saía ao jardim nas manhãs frescas para cuidar das roseiras maltratadas, conversando com as jardineiras, aprendendo sobre as plantas que resistiam melhor às secas. Aos poucos, as flores voltaram a abrir com mais força, e a horta ganhou nova vida sob suas mãos diligentes. Os empregados passaram a gostar dela. Notavam como Aurora se abaixava para ouvir as crianças, como conversava com as mulheres sem arrogância, como agradecia os menores gestos. Mas essa aproximação, em vez de acalmar o coração dela, gerava mais dúvidas. Eles gostam de mim, pensava, ao recolher cestas de hortaliças. Porque meu próprio marido mantém esse muro entre nós. Uma tarde, enquanto passava pelo corredor que levava ao escritório, Aurora ouviu vozes elevadas. Você está muito distraído, Elias, dizia Augusto irritado. Não gosto de ver meu filho andando pela casa como se estivesse desnorteado por causa de um rosto bonito. Não é isso, pai, respondeu Elias, a voz baixa, mas firme. Eu apenas estou tentando conhecê-la. Aurora, parada atrás da porta semiaberta, ouviu apenas o início, norteado por causa de um rosto bonito. As palavras ecoaram distorcidas. Para ela soaram como crítica, como se o sogro acusasse o filho de estar sendo enganado pela aparência da esposa que dera trabalho demais para conquistar respeito. Sem coragem de escutar o resto, ela se afastou apressada, o coração pesado. Na mente, a conclusão era inevitável. Eles acreditam que eu não valho o transtorno. Naquela noite, enquanto arrumava o véu dentro de uma caixa de madeira que encontrara no baú, Aurora sentiu um nó na garganta. A casa grande, com todos os seus cômodos espaçosos, parecia apertada demais para tantas palavras não ditas. Ela queria perguntar a Elias o que ele realmente pensava dela. Queria contar seu lado da história, os boatos, o baile, o pretendente cruel. Queria explicar que o véu fora imposto não desejado, mas toda vez que ele entrava no mesmo cômodo que ela, trazia consigo um silêncio pesado, cheio de formalidade. Assim, os dias foram passando, ela se aproximando dos jardins e dos empregados, ele se refugiando nos papéis e nos campos, ambos cheios de perguntas, ambos interpretando o silêncio do outro como resposta. E, sem que percebessem, o que os separava já não era apenas o orgulho, mas uma teia de mal-entendidos que começava a apertar devagar, como era em torno de uma parede antiga. O primeiro sinal de mudança começou com uma tosse. No início, foi apenas um pigarro discreto de Elias, abafado com um lenço enquanto conferia relatórios no escritório. Mas em poucos dias, a tosse ficou mais forte, arrastada, acompanhada de febre baixa que coloria seu rosto e um cansaço estranho. Ele, acostumado a ignorar o próprio corpo, seguiu a rotina como se nada estivesse errado, até que uma manhã acordou com o peito pesado e o mundo girando um pouco. Olívia notou o rosto pálido do patrão ao servi-lo na mesa. "O senhor não está bem, seu Elias", murmurou com respeito. "Devia se deitar." Ele fez um gesto de descaso, mas ao levantar-se, precisou segurar-se no encosto da cadeira. Aurora, sentada ao outro lado da mesa, viu o movimento com um sobressalto. Havia semanas que ela se acostumara a observar o marido de longe, como quem estuda uma pintura sem poder tocá-la. Naquele momento, porém, enxergou o homem, não o herdeiro. "Talvez seja melhor descansar um pouco", disse em voz baixa sem ousar encará-lo diretamente. "Posso pedir um chá de ervas para a febre?" Elias pensou em recusar. O orgulho lhe sussurrou que não precisava de cuidados, ainda menos de uma mulher que nem sabia quem ele era de verdade. Mas o corpo traidor cedeu. Sentiu a cabeça leve demais e apenas assentiu. No quarto, o ar estava mais fresco. As cortinas deixavam passar uma luz suave, filtrada, que se espalhava pelo chão como um tapete dourado. Ele se deitou na cama, o travesseiro cheirando a sabão e lavanda, e fechou os olhos por alguns instantes. Pouco depois, ouviu passos leves. Aurora entrou carregando uma bandeja, o cheiro de chá de limão e mel preenchendo o ambiente.
É um remédio que minha mãe fazia quando eu caía de cama, explicou, mais à vontade quando falava de lembranças do lar. Não cura tudo, mas ajuda a acalmar. Ela aproximou a xícara dos lábios dele com cuidado, o olhar atento para não derramar. Elias, fraco demais para manter a armadura, permitiu-se ser cuidado. Sentiu o calor do chá descer pela garganta, aquecendo por dentro aquilo que o frio da febre insistia em tomar. Nos dias seguintes, a gripe o derrubou de vez. O médico da cidade foi chamado. Receitou repouso, chás, compressas, nada de esforço. Elias passou a maior parte do tempo no quarto, ouvindo sons distantes da casa, risos abafados de empregados, panelas na cozinha, o rangido das portas, e uma voz feminina, às vezes cantando baixinho. Aurora vinha todos os dias, várias vezes. Trazia sopa, trocava as toalhas úmidas da testa dele, ajeitava os travesseiros com uma delicadeza quase profissional, mas não era servil. Conversava pouco, respeitando o silêncio, mas quando ele perguntava algo, respondia com franqueza suave. A senhora não precisa fazer tudo isso, murmurou ele certa tarde, ainda rouco. Poderia deixar Olívia cuidar de mim. Eu sei, respondeu enquanto ajustava o lençol. Mas o senhor é meu marido e eu não sei ser outra coisa além de alguém que tenta cuidar do que lhe foi dado. As palavras bateram fundo. Elias, acostumado a ser herdeiro, patrão, filho de Augusto Brandão, estranhou ser chamado de algo tão simples, marido, e mais, ser visto como alguém que precisava de cuidado, não apenas de obediência. Enquanto se recuperava, começou a observar Aurora com mais atenção. Via como ela entrava no quarto com passos firmes, mesmo quando a mão tremia por dentro. Como ajeitava as cortinas para a luz não incomodar os olhos dele. Como sabia o nome de quase todos os criados e os tratava com consideração que ia além da formalidade. Quando voltou a caminhar pela casa, ainda um pouco fraco, encontrou-a no terraço conversando com duas crianças de empregados. Uma menina chorava por causa de um joelho ralado. Aurora estava agachada, na altura da criança, limpando o machucado com água e um pano limpo, soprando de leve para aliviar a ardência. Corajosa, dizia a menina. Sangue é o sinal de que você vive, sabia? De que continua correndo, caindo, levantando. Não é motivo de vergonha. Elias ficou parado à porta sem ser notado e sentiu algo se desfazer dentro de si. Aquela mulher, que ele reduzira a um acordo, era capaz de enxergar força até na dor de uma criança. Quando finalmente se fez notar, Aurora levantou-se, ajeitando a barra do vestido um tanto sem graça. Está melhor? Perguntou sincera. Estou, respondeu, segurando o olhar dela por alguns segundos a mais do que costumava. Em parte, por sua causa. Ela corou, surpresa. Não foi apenas a doença de Elias que os aproximou. Pouco tempo depois, uma febre misteriosa atingiu alguns trabalhadores da fazenda. Homens fortes, acostumados à lida pesada, caíram de cama com calafrios, dores no corpo, olhos apagados. O médico da cidade não dava conta de todas as casas acometidas, e o medo começou a circular pelos cafezais como vento ruim. Aurora foi quem se ofereceu para ajudar. Sei preparar alguns remédios de ervas, disse a Elias na varanda, enquanto observavam o movimento no pátio. Minha mãe me ensinou. Posso cuidar dos doentes, pelo menos dos que estão mais perto daqui. Ele a encarou, surpreso com a firmeza. Não precisa se expor. Preciso sim, interrompeu com doçura, mas sem recuar. Não quero ser apenas a mulher que caminha pelos corredores sem fazer diferença. Ele poderia ter proibido. Tinha autoridade para isso. Mas, pela primeira vez, decidiu confiar. Acompanhou-a até uma das casas dos trabalhadores. Viu-a entrar sem medo, arregaçar as mangas, trocar panos, acalmar choros, cantar baixinho para crianças inquietas. Naquela noite, deitado na cama, Elias recordou a imagem de Aurora sentada ao lado de uma mulher febril, segurando-lhe a mão. Havia tanta compaixão naquele gesto, tanta coragem silenciosa, que ele se sentiu pequeno diante dela. Não é só bonita, pensou, com um aperto estranho no peito. Tesso grande. Os dias foram trazendo novas pequenas mudanças. As conversas, antes raras e formais, passaram a se alongar. Começaram falando de coisas simples. O tempo, as flores do jardim, as histórias de quando ele estudou fora, de quando ela era menina no sobrado decadente.
Aurora tinha um humor discreto, que aparecia em comentários suaves, quase tímidos, mas que o faziam sorrir sem perceber. Uma noite, sentados na varanda, ouviram juntos o canto dos grilos e o som distante de um violão vindo das casas dos empregados. O céu estava limpo, cheio de estrelas, e o cheiro de terra úmida subia do chão. Eu costumava contar estrelas quando tinha medo, confessou Aurora olhando para o alto. Pensava que, se conseguisse decorar o desenho delas, nada de ruim ia acontecer. Funcionava? Perguntou Elias, curioso. Ela sorriu de lado. Às vezes. Outras, não. Mas pelo menos me dava algo em que pensar enquanto o mundo parecia desabar. Ele a olhou de perfil, a luz da lamparina desenhando sombras suaves em seu rosto, e sentiu uma vontade forte de afastar a tristeza que ainda morava no fundo dos olhos dela. Uma vontade de ser ele mesmo, um pouco daquele céu seguro que ela buscava. As máscaras começaram a rachar. O orgulho que mantinha Elias distante foi sendo corroído por gestos pequenos. Uma xícara de chá deixada sobre a mesa quando ele trabalhava até tarde. Um livro que ela mencionava com saudade e que ele mandava buscar na cidade. Um lenço dobrado cuidadosamente por ela em cima da cômoda dele. E aos poucos, a distância entre dois estranhos arranjados começou a parecer menos intransponível. As feridas mais profundas, no entanto, ainda estavam escondidas. Como o véu que um dia cobriu o rosto de Aurora, os segredos deles pesavam, mesmo quando ninguém os via. A cidade, sempre ávida por novidades, não esqueceu o escândalo antigo envolvendo o nome de Aurora. O boato cruel, lançado pelo pretendente que a humilhara, continuava ecoando em corredores e salões, ainda que de maneira mais baixa. Agora, porém, havia algo mais picante para alimentar as línguas afiadas. A beleza surpreendente da senhora Brandão, antes tida como indigna de ser vista. Foi numa tarde de domingo, na praça em frente à igreja, que o passado decidiu se revelar de forma concreta. Elias e Aurora haviam ido à missa. Caminharam lado a lado, ainda com certa distância prudente, mas já não pareciam dois estranhos. Alguns notaram o modo como ele discretamente ofereceu o braço para que ela subisse o degrau mais alto, ou como ela, ao sair, ajeitou a manga do paletó dele que ficara presa. Enquanto conversavam com o padre e alguns conhecidos, uma voz masculina ecoou atrás deles. Vejo que o senhor Brandão tem gostos mais refinados do que eu imaginava. Aurora congelou. Reconheceu o timbre imediatamente, como quem escuta um fantasma. Virando-se devagar, viu o homem que um dia a fizera acreditar em promessas vazias. Estava um pouco mais velho, mas ainda exibindo o mesmo sorriso confiante. Tinha os olhos escuros e aquela forma irritante de se portar como dono do ambiente. Simão, murmurou ela num fio de voz. Elias percebeu a mudança instantânea no rosto da esposa. Algo entre medo, vergonha e raiva contida. O coração dele se apertou. Conhecem-se? Perguntou a voz baixa, mas firme. Simão sorriu, inclinando-se em falso respeito. De vista, senhor Brandão, a cidade é pequena, não é? Seus olhos deslizaram por Aurora de um jeito que a fez desejar ter o véu de volta. Houve um tempo em que pensei que a senhorita Vasconcelos seria minha, mas confesso que, na época, achei que o pacote não valia o esforço. A frase envenenada cortou o ar. Aurora sentiu o rosto queimar, não de timidez, mas de humilhação antiga reavivada. Elias, em um segundo, entendeu tudo o que antes era apenas sombra. Os boatos, o véu, a forma como ela se encolhia diante de olhares. Cuidado com as palavras, disse ele, a mandíbula tensa. Está falando da minha esposa. Simão deu de ombros divertido. Não quis ofender. Só quis dizer que, naquela época, não me agradava a ideia de lidar com certas histórias. O senhor deve saber como é. Compra-se uma dívida. Leva-se também os problemas. A cada palavra, mais gente se aproximava, fingindo distração. A praça, que minutos antes parecia apenas cenário de um domingo pacato, transformava-se em um palco. Vendo a raiva crescente de Elias, Aurora tomou a frente. Ainda estava tremendo por dentro, mas deu um passo para trás. Elias, sussurrou, vamos embora. Ele a olhou, viu o pedido de socorro nos olhos dela e, sem pensar duas vezes, encerrou a conversa com o que lhe restava de contenção. Não tenho negócios com o senhor Simão. Nem quero ter. Tomou o braço de Aurora com delicadeza protetora. Vamos, minha querida. Chamou-a de minha querida, sem planejar.
A palavra saiu carregada de algo que até então ele evitara nomear. Aurora sentiu-se pela primeira vez protegida, mesmo no meio do escárnio. De volta à fazenda, o silêncio entre eles era pesado, mas diferente daquele dos primeiros dias. Não era um silêncio de desconhecidos, e sim de quem carrega algo grande demais para caber em frases fáceis. À noite, no quarto, Aurora ficou algum tempo sentada à beira da cama, olhando para o véu dentro da caixa aberta. Os dedos passaram pelo tecido como se acariciassem uma velha cicatriz. Ele foi o motivo do véu, não foi? Perguntou Elias, finalmente encostado ao batente da porta. A voz saíra baixa, sem acusação, apenas cheia de uma curiosidade triste. Ela fechou os olhos, respirou fundo. Simão, foi um erro que cometi. Começou, as palavras vacilando. Não de comportamento, de confiança. Levantou-se devagar, caminhou até a janela. Do lado de fora, o luar prateava os cafezais. Por um momento, ficou só olhando, juntando coragem. Eu acreditei nele. Naquele tempo, minha família ainda fingia que tudo ia bem. Ele me tirou para dançar, escreveu cartas, prometeu um futuro. E quando recusei o que ele queria, espalhou que eu tinha algo errado, que eu escondia defeitos. Reviveram dívidas, inventaram marcas no meu rosto, até pecados que eu nunca cometi. As mãos dela tremiam, mas a voz, aos poucos, ganhava firmeza. O véu foi ideia do meu pai, continuou. Disse que assim evitaria comentários, que seria melhor. Eu aceitei porque já não acreditava em mim mesma. Ela se virou para Elias, enfim, os olhos brilhando sob a luz da lamparina. Quando nos casamos, eu achava que o Senhor tinha vergonha de mim. Achava que o véu servia tanto para proteger o Senhor de mim, quanto a mim do mundo. Elias sentiu um golpe no peito. Deu alguns passos para dentro do quarto, se aproximando dela. Eu fui um tolo, confessou, olhando-a nos olhos. Acreditei em boatos. Aceitei risadas, insinuações. Tive certeza de que estava fazendo um grande sacrifício ao aceitar este casamento. E quando vi seu rosto, percebi o quanto fui arrogante. Passou a mão pelos cabelos, num gesto raro de descontrole. Mas a pior parte não foi isso. A pior parte foi ter deixado que meu orgulho continuasse calado quando eu via você se encolhendo, se escondendo, tentando não incomodar. Um silêncio denso se instalou. O vento batia de leve nas janelas, fazendo-as ranger. A Aurora, emocionada, deu um passo à frente. E o senhor? Perguntou com delicadeza. O que esconde sob seu próprio véu? Ele respirou fundo. Não estava acostumado a falar sobre si, ainda menos sobre dor. Mas, naquele momento, parecia covardia continuar guardando tudo. Minha mãe morreu cedo demais, começou a voz rouca, e eu estava lá. As lembranças vieram como cenas de um filme antigo. O choro, o sangue, o cheiro de remédio, o desespero. A mãe, pálida, suando, segurando a mão dele com força demais para alguém tão fraca. Meu pai sempre disse que ela era sensível, delicada, mas naquela noite ele engoliu em seco. Tiveram uma discussão. Por dinheiro, por decisões, por coisas que eu era jovem demais para entender. Ela saiu da sala chorando, tropeçou na escada. Caiu. Os médicos não chegaram a tempo. Os olhos de Elias brilhavam, mas ele mantinha a postura. A partir daí, meu pai me olhava como se eu tivesse o dever de compensar tudo, de ser forte por dois. Nunca falou que me culpava. Não precisava. Eu sentia. Então aprendi a não chorar, a não sentir, a não amar. Os dois ficaram parados um diante do outro, como se, pela primeira vez, se vissem de verdade. Aurora se aproximou mais um passo, até que quase pudesse sentir o calor do corpo dele. O Senhor não matou sua mãe, disse com firmeza suave. Foi a vida, foi a dor, foi uma queda, um acidente. Mas o Senhor, Elias, acabou se matando um pouco também, todos os dias, para tentar pagar uma culpa que não era sua. Ele deixou escapar um riso breve, sem alegria. E você, Aurora, se escondeu atrás de um véu que não merecia. Ela sorriu, triste. Talvez seja a hora de tirar esses véus. Com um gesto repentino, puxou a caixa para perto, pegou o véu nas mãos, olhou para o tecido branco, agora carregado de mais do que panos e lembranças. Depois, caminhou até a janela aberta. O vento da noite entrou, frio e libertador. Aurora ergueu o véu por um instante, deixando que a lua o atravessasse. Em seguida, soltou o tecido. O véu voou como um pássaro confuso.
rodopiando no ar até sumir na escuridão. Elias observou a cena em silêncio, o coração acelerado. Não era apenas um pedaço de pano, era o passado se desprendendo, ainda que a cicatriz permanecesse. Sem pensar demais, ele deu o último passo que faltava entre eles. Estendeu a mão com cuidado e tocou o rosto dela, pela primeira vez, sem hesitação. Os dedos passaram pela linha suave da bochecha, como quem confirma que aquilo é real. "Eu vejo você, Aurora", murmurou. "Não o que disseram, não o que inventaram. Você." As lágrimas que ela vinha segurando finalmente caíram. Mas não eram mais de vergonha, eram de alívio. Ali, naquele quarto, entre confissões e vento noturno, dois passados pesados se olharam de frente. E pela primeira vez os dois não se pareceram com condenações, mas com histórias que podiam ser reescritas. A aproximação entre Elias e Aurora trouxe luz para dentro da casa grande, mas o mundo do lado de fora não se transformou tão depressa. O destino, como se desconfiasse da mudança, resolveu testar o que nascia entre eles. A primeira prova veio com a terra. Um período de chuvas fora de época, seguido de calor intenso, prejudicou uma parte das plantações de café. Alguns talhões foram atacados por pragas. A colheita, que sempre fora motivo de orgulho dos Brandão, prometia ser mais modesta. Ao mesmo tempo, um negócio arriscado que Augusto havia feito anos antes começou a cobrar sua conta. Dívidas antigas bateram à porta, exigindo juros. No escritório, papéis se acumulavam. Elias passava horas inclinado sobre a mesa, o cheiro de tinta e cera misturado ao de preocupação. Aurora, ao passar pela porta entreaberta, via-o com as sobrancelhas franzidas, o queixo tenso e o coração apertava. "Posso fazer algo?" perguntou certa vez, trazendo uma bandeja com café e bolo simples. Ele ergueu o olhar cansado, mas suavizado pela presença dela. "Já faz muito", respondeu. "Só de entrar aqui parece que o ar fica menos pesado." A situação, contudo, continuou piorando. Um credor importante decidiu pressionar a família, espalhando pela cidade que os Brandão estavam prestes a perder parte das terras. E como sempre acontece, onde há problema real, não demora a surgirem problemas inventados. Simão, o homem do passado de Aurora, viu ali uma oportunidade. Começou a frequentar mais a cidade, aproximando-se de comerciantes, padres, homens influentes. Em conversas fingidamente inocentes, soltava insinuações. Uma pena, não é? Um nome como o dos Brandão, agora ameaçado. Mas é o que dá misturar negócios com sentimentalismos. Dizem que o herdeiro anda distraído, encantado demais pela esposa para enxergar os números. As línguas fizeram o resto. Logo, boatos começaram a chegar até a fazenda. Sussurros sobre como Aurora dominava o marido, como ele tomava decisões com o coração mole, como se deixar tocar por uma mulher fosse sinal de fraqueza nos negócios. Alguns insinuavam que ela o aconselhava em segredo, manipulando contratos. Outros iam além, sugerindo que a família Vasconcelos, por trás dela, queria arrancar o que restava dos Brandão. Um dia, Augusto entrou no escritório com um jornal amassado, o olhar inflamado. "Veja isso", jogou o papel sobre a mesa de Elias. "Estão nos chamando de tolos. Dizem que você abandonou a razão pelos encantos da sua mulher, que ela é a verdadeira dona desta fazenda." Elias leu uma pequena nota, escondida entre anúncios e notícias, mas com veneno suficiente. Uma coluna anônima falava de herdeiros cegos por rostos bonitos e de senhoras que chegam com véu e saem com o cofre. "São insinuações, pai. Gente que não tem o que fazer", respondeu, tentando manter a calma. "Insinuações que nos custam respeito." Augusto bateu na mesa. "E eu sei de onde isso vem. O tal do Simão não tem feito outra coisa a não ser semear discórdia. E por quê? Por causa dela." A palavra foi cuspida como acusação. "Não se atreva", disse Elias, levantando-se devagar. "Não coloque sobre Aurora a culpa pelas escolhas que o senhor fez, antes mesmo de ela existir em nossa vida." Augusto o encarou, furioso. "Desde que essa moça entrou nesta casa, você mudou. Questiona minhas decisões, contesta meus negócios. Olhe ao redor, Elias. As contas se acumulam, a cidade nos observa e você anda pelos jardins como se o perfume das flores fosse resolver tudo." A acusação não era totalmente injusta. Elias, de fato, passara a olhar mais para dentro da própria casa, a se importar com os trabalhadores,
a procurar soluções menos cruéis do que o pai sugeria, mas interpretar isso como fraqueza doía. Eu mudei, sim, respondeu, firme, porque finalmente enxergo as pessoas como gente, não como peças. E foi Aurora quem me ajudou a ver isso. O pai cerrou os punhos. Então é ela ou eu. A frase caiu como pedra. Ou você escolhe manter a cabeça no lugar e salvar o nome dos Brandão, ou segue esse caminho de sentimentalismos. Podemos desfazer este casamento. Sempre há brechas. Os Vasconcelos estão por um fio, não ousariam resistir. A ideia de desfazer o casamento atravessou Elias como uma lâmina. Ele tentou falar, mas a garganta secou. Por um momento, o velho medo de decepcionar o pai se levantou com força. Pensou na fazenda, nos trabalhadores, na história construída ao longo de anos. Pensou também em Aurora, no véu voando ao vento, nas mãos dela limpando o joelho da menina, nos olhos marejados quando ele disse, "Eu vejo você." A dúvida o prendeu. Não respondeu nada. O silêncio, no entanto, foi o bastante para que Augusto continuasse. "Pense bem. Não demorará para que encontremos uma saída honrosa. Você é jovem. Pode se casar de novo com alguém menos problemática. Alguém que não traga o passado amarrado na barra do vestido." Quando o pai saiu batendo a porta, Elias ficou sozinho com a tormenta. Aurora, sem saber de nada da conversa, percebeu apenas que nos dias seguintes ele se tornara mais distante outra vez. Não com a frieza do começo, mas com uma espécie de inquietação presa no olhar. Ele saía cedo. Voltava tarde e respondia com frases curtas. Parecia querer dizer algo, mas recuava. Uma noite, ao vê-lo entrar no próprio quarto já quase de madrugada, não aguentou mais e foi atrás dele. "O que está acontecendo?" perguntou, a voz quebrada. "Eu fiz algo." Ele a encarou cansado, dividido entre o desejo de poupá-la e o medo de perdê-la. "Não é você", começou, o que raramente consola alguém. "São os negócios. Meu pai. A cidade." Aurora deu um passo à frente. "Eu ouço cochichos quando vou à cidade comprar tecido. Ouço meu nome ligado a dívidas, a manipulação. Vejo olhares apontando para mim como se eu tivesse enfeitiçado você. Não sou ingênua, Elias." Os olhos dela brilhavam de dor. "Eu nunca pedi para vir para esta casa, fui dada, como se fosse uma moeda para pagar contas. Mas aprendi a amar este lugar e..." Respirou fundo, como se estivesse prestes a saltar de um penhasco. "Comecei a amar estar aqui." Quis dizer que começava a amar o homem que morava ali também, mas se conteve. As palavras ficaram suspensas no ar. Elias sentiu o peito doer. O que mais desejava ouvir era também o que mais o prendia, porque o colocava diante da escolha que vinha tentando adiar. "Meu pai quer desfazer nosso casamento", disse por fim num jorro. "Acha que você é um peso, que é culpa sua se estamos sendo atacados, que sem você os negócios voltariam a ser como antes." Aurora empalideceu. "E o que o senhor acha?" perguntou num sussurro. A resposta não veio imediatamente, e às vezes o silêncio diz mais do que qualquer frase. Ela sentiu as pernas fraquejarem. "Entendo", murmurou, a voz quase inaudível. "Não precisa me explicar mais." Naquela madrugada, sentada na beira da sua cama, Aurora tomou uma decisão que lhe rasgou por dentro. Se ela era o problema, então iria embora antes que a mandassem. Começou a separar em silêncio as poucas coisas que realmente lhe pertenciam. Alguns vestidos, o livro velho que herdara da mãe, uma pequena caixa com lembranças. O véu, que antes tinha jogado ao vento, não estava mais ali. Talvez fosse melhor assim. Não queria mais esconder o rosto, apenas se afastar antes de ser descartada. Na manhã seguinte, quando Elias saiu cedo para resolver questões com capatazes, ela aproveitou a ausência. Foi até a cozinha, abraçou Olívia, que não entendeu nada, e pediu que cuidasse das flores do jardim. A governanta, desconfiada, tentou questionar, mas Aurora apenas sorriu, segurando o choro. "Às vezes, o melhor jeito de amar um lugar é sair dele antes de destruí-lo", disse enigmática. Tomou uma carroça simples, oferecida por um dos trabalhadores que a respeitava, e pediu que a levasse até perto da antiga casa dos pais. Não sabia se encontraria o sobrado de pé, nem se seria recebida, mas acreditava que, pelo menos, deixaria de ser a pedra no sapato da família Brandão. Quando Elias voltou para casa, horas depois, não viu Aurora em nenhum canto da casa. Procurou por ela
e encontrou o quarto com um vazio impossível de ignorar. O armário mais leve, a penteadeira sem alguns objetos, o perfume de lavanda ainda no ar, como um abraço que se desfazia. Sobre a cama, uma carta. As mãos dele tremeram ao abrir. Elias, eu não sei ser metade. Fui metade de filha, metade de irmã, metade de noiva, metade de esposa, metade vista, metade escondida, metade amada, metade tolerada. Nesta casa, pela primeira vez, comecei a me sentir inteira. Nos jardins, no cuidado com os doentes, nas nossas conversas à noite. Mas não posso ser o motivo de discórdia entre você e seu pai, nem a desculpa para que a cidade lhe aponte o dedo. Se eu for a causa de seus problemas, a solução é simples. Tiro-me da equação. Não fujo por orgulho, fujo por amor. Amor à pessoa que você está se tornando, e que não quero ver esmagada pela possibilidade de culpa ao me escolher ou escolher nosso casamento. Se algum dia olhar pela janela e lembrar de mim, que seja com ternura, não com peso. Aurora. As letras estavam firmes, apesar da dor evidente. Elias sentiu o chão sumir sob os pés. O orgulho, o medo, a obediência cega ao pai, tudo pareceu pequeno diante da ideia de um futuro sem ela. Com as pernas fracas, ele se sentou. Com a carta em mãos, chorou ao ponto de molhar o papel. A prova, enfim, estava diante dele. Ou deixava que o passado e os outros definissem suas escolhas, ou corria atrás da mulher que, sem saber, já era o centro de sua casa e da cura possível para suas feridas. E pela primeira vez, o herdeiro dos Brandão precisou decidir quem ele era, não como filho, mas como homem. A notícia da partida de Aurora espalhou-se pela casa como fogo em capim seco. Em poucos minutos, empregados cochichavam nos corredores. Crianças perguntavam onde estava a moça boa dos remédios, e Olívia andava de um lado para o outro com os olhos marejados, tentando manter a ordem. Elias, com a carta amassada ainda nas mãos, desceu as escadas quase correndo. O coração batia alto demais para que ele escutasse qualquer outra coisa. Quando ela saiu, perguntou a Olívia, a voz cortante de urgência. Há poucas horas, senhor, respondeu a governanta aflita. Pedi que ficasse. Esperasse o senhor chegar, mas ela já estava decidida. Foi em uma carroça simples, com um dos homens. Disse que não queria incomodar mais. Elias fechou os olhos por um segundo. A imagem de Aurora, sozinha na estrada, voltando para uma casa que não a protegera totalmente, rasgou-o por dentro. Sem perder tempo, mandou selar o melhor cavalo. Enquanto o animal era preparado, entrou no escritório onde encontrou o pai, sentado com expressão dura, como se já esperasse aquele momento. A moça se foi, comentou Augusto com um misto de alívio e desafio. Fez o que eu disse que um homem sensato faria. Resolveu o problema. Elias encarou o pai sentindo um cansaço profundo, como se tivesse carregado peso demais por vida inteira. Não, pai, respondeu, a voz firme, surpreendentemente calma. Ela resolveu um problema que não era dela. Augusto ergueu uma sobrancelha. Está se referindo a quê? Ao fato de que sempre colocamos sobre os outros as culpas que são nossas, continuou Elias. Minha mãe, os trabalhadores, Aurora, sempre são os outros que atrapalham o nome dos Brandão. E o senhor usa esse nome como uma armadura para não admitir que algumas das suas escolhas foram erradas. O silêncio que caiu no escritório era pesado como chumbo. Cuidado com as palavras, rapaz, rosnou Augusto. Ainda sou seu pai. E sempre será, respondeu Elias. Mas hoje eu preciso ser mais do que seu filho. Preciso ser o homem que escolhe quem quer ter ao lado. E eu escolhi Aurora. A frase, dita em voz alta, tomou corpo no ar. Funcionou como uma chave. Elias sentiu que, ao pronunciá-la, fechava uma porta e abria outra. Você por acaso pensou nas consequências? Retrucou Augusto. No que a cidade vai dizer? Nos negócios? Elias deu um meio sorriso cansado. A cidade já fala. Os negócios vão e vêm. Mas a única pessoa que estava me ajudando a ver além dos números foi embora porque eu hesitei em ficar ao lado dela. Respirou fundo, como quem toma coragem para o salto final. O senhor decidiu que eu ia me casar e eu não relutei. Sempre obedeci e segui o que o senhor queria, mas agora eu tomo a decisão. Eu vou atrás da minha esposa. Vou trazê-la de volta. E se para isso eu tiver que abaixar a cabeça diante de quem for, eu abaixarei. Até agora passei a vida inteira tentando ser o filho perfeito. Chegou a hora de ser o marido que ela merece.
Sem esperar resposta, virou-se e saiu. O pai ficou, imóvel, com o coração endurecido, sendo levemente trincado por aquelas palavras. Lá fora, o cavalo estava pronto. Elias montou sentindo o couro das rédeas sob os dedos, o cheiro quente do animal. Olhou mais uma vez para a casa grande, as janelas, o alpendre, as paredes que guardavam tanto silêncio, e partiu apressado pela estrada de terra, levantando poeira. O caminho até o antigo bairro dos Vasconcelos era conhecido, mas naquele dia parecia mais longo. O sol alto castigava. O céu azul sem nuvens fazia a terra brilhar. O vento batia no rosto de Elias, misturando suor, poeira e urgência. Na cidade, enquanto isso, os boatos já corriam. Alguns diziam que a senhora Brandão abandonara o marido para voltar à vida antiga. Outros, mais cruéis, insinuavam que ela nunca havia se adaptado à vida de cima. Simão, satisfeito, alimentava as conversas com comentários venenosos. Foi em frente à igreja, novamente, que o destino armou o teatro da reviravolta. Aurora caminhava pela praça, uma mala simples na mão, o vestido modesto, o rosto cansado, mas erguido. Não tinha certeza se iria direto para a casa dos pais ou se antes encontraria coragem para bater na porta. O sobrado, visto à distância, parecia ainda mais triste do que nas memórias. Simão, sentado num banco, levantou-se ao vê-la. Então é verdade, disse, aproximando-se com um sorriso satisfeito. O conto de fadas acabou. A senhora Brandão não se acostumou com o trono? Ou não me esqueceu e por isso fugiu? Ela respirou fundo, tentando passar por ele sem se deter. Não tenho nada a conversar com o senhor. Ele, no entanto, bloqueou o caminho rindo. Ora, não seja assim. Talvez agora possamos retomar o que deixamos pela metade naquele baile antigo. Afinal, o senhor Brandão parece ter percebido o que tentei avisar, que você sempre foi problema demais. Quem mais iria te querer? As palavras agora já não a atingiam como antes. Havia dor, sim, mas também um cansaço de quem não aceita mais carregar calúnias como se fossem verdades. Eu não sou o problema, respondeu firme. Só deixei de ser a solução conveniente para gente como você. No instante seguinte, o som de cascos ecoou pela praça. Todos se viraram para ver o cavalo parar em frente à igreja. Elias desceu num salto quase desajeitado, os olhos varrendo o lugar com desespero claro. Ao avistar Aurora, a mala na mão, o coração pareceu encontrar o peito de volta. «Aurora!» chamou, alto o suficiente para que todos ouvissem. Ela, surpresa, ficou imóvel por um segundo. Não esperava vê-lo ali. Não esperava, menos ainda, vê-lo com o rosto tão exposto, sem a máscara de controle. Elias se aproximou, o peito subindo e descendo rápido. Sentia os olhares pesando sobre as costas, o do padre na porta, o das senhoras nas janelas, o dos homens encostados nos postes. Sentia também o olhar debochado de Simão, que ainda estava por perto. «Por que veio?» perguntou Aurora, tentando manter a dignidade no lugar. «Achei que seria mais fácil para você se eu me retirasse.» Ele parou a poucos passos dela, respirou fundo e, pela primeira vez em público, abaixou a cabeça. Não como quem se humilha, mas como quem reconhece a própria falha. «Porque eu fui covarde», disse, a voz firme apesar da emoção. «Deixei que o medo do que meu pai e a cidade pensam fosse maior do que o amor que descobri que sinto por você.» Um murmúrio percorreu a praça. A palavra amor parecia ecoar entre as pedras. Ninguém ousava ter ou demonstrar esse sentimento. Eram acostumados com casamentos feitos por alianças e não por amor. «Elias», Aurora sussurrou, o coração disparado. «Eu demorei para perceber», continuou ele, dando mais um passo. «Primeiro, vi sua beleza e me envergonhei de ter acreditado em boatos. Depois, vi sua força, sua bondade com as pessoas simples, sua coragem de cuidar dos doentes, de rir das pequenas coisas. E então, vi seu passado, ferido por gente covarde. Vi o véu voando ao vento. Um sorriso breve passou pelos lábios dele. E percebi que era eu quem estava escondido, não você.» Virou-se então para os curiosos. Os olhos encontraram o padre, que observava tudo em silêncio atento, e também Simão, que assistia à cena com os braços cruzados e um sorriso irônico. «Muitos aqui ouviram histórias sobre a Aurora», declarou, a voz mais alta. «Disseram que ela tinha defeitos a esconder, que era peso, que era moeda de troca. Pois bem,
Hoje eu digo diante de todos que nada disso é verdade. Olhou diretamente para Simão. O único defeito aqui foi ela ter acreditado em homens que medem o valor de uma mulher pelo que podem tirar dela. Simão tentou retrucar, mas as palavras lhe faltaram por um momento. O padre, aproveitando a pausa, deu um passo à frente. A verdade sempre aparece, meu filho, comentou com serenidade. Às vezes demora, mas aparece. Elias voltou-se para Aurora, as mãos vazias, o coração nas mãos dela, e, como se tirasse uma pedra do peito, acrescentou: aceite minhas desculpas por ter demorado tanto para pedir perdão. Não posso prometer um caminho sem dificuldades, disse. A fazenda enfrenta problemas. Meu pai resiste às mudanças. A cidade vai sempre arrumar assunto para falar. Mas posso prometer uma coisa. Nunca mais vou deixar que decidam por mim quem você é. Se você ainda quiser, quero que volte para casa. Não como moeda, não como acordo, como minha esposa, como a senhora da vida que quero construir. Aurora sentia as lágrimas descerem sem conseguir contê-las. O mundo ao redor parecia se desfazer, deixando apenas a voz dele e os batimentos acelerados do próprio coração. Eu fui embora porque achei que, assim, estava facilitando sua vida, confessou. Mas, enquanto caminhava, percebi que cada passo parecia fugir de mim mesma. Deu um pequeno riso entre lágrimas. Acho que já não sei mais quem sou longe de você, dos jardins, das vozes da casa. De repente, algo que ficara preso desde o começo da convivência no casamento se despregou de sua garganta. Aurora, eu te amo, confessou com toda a sinceridade que sentia. Ela sorriu, emocionada. Eu te amo, Elias, e não quero ser um problema, nem solução. Quero ser companheira, e isso exige coragem, dos dois. Ele sorriu com um brilho novo nos olhos, misto de alívio e alegria. Eu aceito essa condição. Sem se importar com olhares ou cochichos, Elias estendeu a mão. Não com a formalidade de um acordo, mas com a simplicidade de um pedido sincero. Aurora olhou para a mão, para o homem à frente dela, e então largou a mala. O som seco do objeto batendo no chão marcou a decisão. Deu um passo à frente e segurou a mão dele, firme. Um suspiro coletivo percorreu a praça. Algumas senhoras sorriram discretamente. Uma criança bateu palmas, sem entender muito bem, apenas contagiada pela emoção. Até o padre deixou escapar um sorriso satisfeito. Simão, vendo-se derrotado, resmungou algo inaudível e se afastou. A presença dele já não tinha poder naquele cenário. Elias, ainda segurando a mão de Aurora, voltou-se novamente para o padre. Sei que não é comum, disse meio sem jeito, mas o senhor abençoaria de novo nossa união. Não com véus nem arranjos, com palavras simples, para que, se algum dia esquecermos, possamos lembrar que decidimos um pelo outro diante de Deus e dessa cidade inteira. O padre assentiu, emocionado. Com prazer, meu filho. Ali mesmo na praça, sob o sol da tarde, cercados de testemunhas que antes alimentavam boatos, Elias e Aurora ouviram uma breve bênção. Não havia organista, nem flores arrumadas, nem vestido novo, mas havia algo que, naquele momento, superava qualquer cerimônia. A escolha consciente de dois corações que, finalmente, se encontravam sem véus, sem orgulho, sem arranjos de terceiros. Na volta à fazenda, Aurora foi no cavalo com Elias, sentada à frente dele, apoiada no peito que agora sabia ser porto, não parede. O vento bagunçava alguns fios de cabelo soltos e o cheiro de lavanda se misturava ao de suor e poeira. Acha que sua família vai me aceitar? Perguntou num sussurro. Elias sorriu, passando o braço em volta dela com mais firmeza. Meu pai vai ter que aprender. A casa é grande. Cabe você, cabe ele, cabem novos começos. Só não cabe mais mentira. Ela encostou a cabeça no ombro dele, sentindo um tipo de paz que nunca conhecera. Naquele dia, o herdeiro orgulhoso deixou um pouco de ser apenas Brandão para ser, de fato, Elias. E Aurora, a moça velada pelos outros, passou a ser vista finalmente como ela mesma. Os anos passaram discretos, como folhas que caem de uma árvore antiga sem que se perceba cada uma. A fazenda não voltou a ser exatamente o que era antes. Algumas terras foram vendidas, sim, para quitar dívidas contraídas em tempos de decisões apressadas. Outras foram cuidadas com mais respeito, mais planejamento, menos ganância. Os cafezais que ficaram se tornaram mais fortes, mais bem tratados.
Augusto envelheceu. No início resistiu a todas as mudanças. Resmungou contra a Aurora, contra o filho, contra o mundo. Mas, com o tempo, o resmungo deu lugar a um silêncio observador. Via a nora caminhando pelos jardins, conversando com os trabalhadores, organizando a casa com firmeza gentil. Via o filho sorrir mais, andar menos curvado pelo peso da culpa. Aos poucos, foi admitindo, primeiro para si mesmo, depois em voz baixa, que talvez tivesse sido duro demais. Certa tarde, anos depois da cena na praça, Augusto chamou Aurora no escritório. "Quando você chegou aqui, eu achei que fosse mais uma conta para pagar", confessou sem rodeios. "Hoje, vejo que foi a melhor riqueza que entrou nessa casa. Sinto muito por não ter facilitado as coisas." Ela sorriu, emocionada, e respondeu apenas com um inclinar de cabeça respeitoso. Não precisava de mais. Algumas reconciliações se fazem de gestos simples. Elias, por sua vez, tornou-se um homem diferente daquele que um dia entrou tenso na capela para um casamento arranjado. O olhar ainda era firme, mas tinha suavidade nas bordas. O riso, antes raro, agora aparecia com frequência, principalmente no alpendre da casa, ao fim da tarde, quando as crianças corriam pelo jardim. Sim, as crianças. No alpendre amplo, banhado pela luz dourada do entardecer, 3 pequenos corriam atrás de um cachorro que parecia tão feliz quanto eles. Um menino de cerca de 8 anos, de cabelos escuros e teimosos, fingia ser um cavaleiro invencível. A menina do meio, com trancinhas e olhos curiosos, carregava uma boneca feita de retalhos, a quem narrava histórias exageradas. O caçula tentava acompanhá-los com passos desengonçados, rindo alto cada vez que caía na grama fofa. Aurora estava sentada numa cadeira de balanço, bordando alguma coisa que demorava mais a ser concluída porque o olhar sempre fugia para os filhos. Havia fios prateados muito discretos entre os cabelos castanhos, e as linhas de expressão em torno dos olhos denunciavam que ela aprendera a sorrir mais do que a chorar. Da cozinha vinha o cheiro de café fresco e bolo de fubá. Das janelas abertas entrava o som de um rádio improvisado em algum canto dos trabalhadores, tocando uma música suave. O mundo tinha mudado, e a fazenda mudara com ele, sem perder a alma. Elias apareceu à porta do alpendre, tirando o chapéu e passando a mão pelos cabelos úmidos de suor. O sol já não o castigava como antes, mas a lida ainda exigia esforço. Ao ver a cena dos filhos no jardim e a Aurora no balanço, ele sentiu o coração aquecer com uma gratidão que, às vezes, ainda o surpreendia. "Alguém aqui pediu um pai cansado?" perguntou, fingindo abatimento. As crianças imediatamente correram em direção a ele, agarrando suas pernas, pedindo colo, contando 1000 coisas ao mesmo tempo. Aurora o observava dar atenção às crianças, um sorriso sereno nos lábios. Mais tarde, quando o sol já se escondia atrás das árvores e o céu se tingia de rosa e lilás, as crianças foram levadas para dentro. O alpendre ficou mais silencioso, ocupado apenas pelo canto dos grilos e pelo ranger suave da cadeira de balanço. Elias sentou-se ao lado de Aurora, numa cadeira mais simples. Entre eles uma mesinha de madeira com 2 xícaras fumegantes de café. "Está pensando em quê?" perguntou ele, reparando que ela olhava para as mãos, por um instante perdida em pensamentos. Aurora sorriu, virando o rosto para encará-lo. "Em como tudo começou", respondeu. "Naquela capela, naquele véu pesado, na sensação de estar sendo entregue como se eu fosse uma dívida mal paga." Ele esticou a mão e segurou a dela, entrelaçando os dedos com delicadeza. "E em como está agora?" quis saber. Ela olhou para o jardim, agora mais escuro, mas ainda vivo. O som das risadas dos filhos vinha de dentro de casa, misturado ao barulho de panelas, e a voz de Olívia dando instruções a alguém. O vento trazia o cheiro familiar de café e terra, o mesmo de tantos anos atrás, mas agora cheirando mais a casa do que a peso. Às vezes lembro da menina que um dia se escondeu debaixo daquele véu, morrendo de vergonha, achando que ninguém nunca a veria de verdade. Olhou para Elias, os olhos úmidos, mas brilhantes. E lembro do homem que ergueu esse véu mais de uma vez. Na capela, na casa, na praça, um sorriso brincou nos lábios dela. Até que eu acreditasse que podia existir sem medo. Ele sentiu um nó na garganta, o mesmo de tantos anos atrás, quando a viu pela primeira vez. Mas agora, o nó vinha acompanhado de um carinho profundo. "Se eu pudesse voltar no tempo", começou,
Ela o interrompeu com um gesto suave. Não voltaria, disse, porque se você tivesse sido perfeito desde o início, talvez eu nunca tivesse visto o quanto você foi capaz de mudar por amor. E Elias apertou a mão dele. Isso vale mais do que um começo sem dores. Eu amo você e amo tudo o que construímos. Eu também, querida. Elias aproximou a cadeira da dela, de modo que os ombros se tocassem. Ficaram assim lado a lado, enquanto o céu escurecia de vez e as primeiras estrelas apareciam, tímidas, sobre a fazenda. O som dos filhos brincando dentro de casa, o cheiro de comida simples, o ranger das cadeiras. Tudo compunha uma cena que não seria impressa em nenhum retrato oficial de família importante, mas que era, para eles, a verdadeira definição de riqueza. Aurora recostou a cabeça no ombro de Elias e fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Pensou na menina que um dia acreditara ser defeito. Pensou na moça velada na capela, nas lágrimas escondidas, nas noites em que se sentiu intrusa. Pensou na mulher que decidira ir embora. E por fim pensou na esposa que voltara, de mão dada com o homem que escolhera abaixar a cabeça diante do mundo para erguê-la diante de si. Ali naquele alpendre, no final de um dia qualquer, estava a resposta que ela procurara a vida inteira. Não era perfeita, não era santa, não era moeda. Era simplesmente Aurora, vista, amada, inteira. Elias, ao sentir o peso leve da cabeça dela em seu ombro, fechou os olhos também. Sabia que o pai um dia partiria, que a fazenda enfrentaria outras crises, que a cidade sempre encontraria novas histórias para contar. Mas sabia, acima de tudo, que enquanto tivesse aquela mão entrelaçada à sua, nenhuma tempestade seria tão ameaçadora quanto o vazio que um dia carregou. A última luz do dia desapareceu atrás das árvores. As estrelas se multiplicaram no céu, como pequenos furos de esperança na escuridão. Essa era a história de Aurora e Elias, a história de um amor que vencera o orgulho, os boatos, o passado e, sobretudo, o medo de ser visto. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like e se inscreve no canal. Obrigado por ouvir até o fim. Nos vemos na próxima história.